O período que compreende a República Oligárquica possuiu 12 presidentes. Ela foi marcada pelo poder político e econômico que os grandes proprietários rurais tiveram, principalmente os cafeicultores do Sudeste. As principais práticas políticas nessa época foram: política dos governadores. Consistia no apoio mútuo entre governo estadual e federal. O presidente não interferia na política dos estados e ainda oferecia benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. E em troca, os governadores, através de formas legais e ilegais, tentavam eleger deputados e senadores que fossem alinhados com as políticas do presidente, para que os projetos do governo federal fossem aprovados com mais facilidade. Os governadores também conseguiam votos nas eleições presidenciais para o candidato indicado pelo atual presidente. Coronelismo. O coronelismo tem início no período regencial, através da Guarda Nacional. Os coronéis geralmente eram grandes proprietários de terra, que através de seu prestígio social e econômico, conseguiam influenciar politicamente em determinada região. Eles, através de troca de favores ou imposição da força, conseguiam votos para determinados políticos. Como o voto não era secreto, podia ser facilmente manipulado. Sendo assim, os coronéis ofereciam, por exemplo, bens materiais ou cargos públicos para os eleitores que votarem nos candidatos que eles queriam. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto. Era através dos coronéis que os governadores conseguiam pôr em prática a política dos governadores. Política do café com leite. Consistia na alternância da presidência da República entre políticos de São Paulo e Minas Gerais, que naquela época eram os dois principais estados em termos demográficos, políticos e econômicos. Os partidos que representavam esses estados eram o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Funcionava da seguinte forma: quando um paulista terminava seu mandato na presidência, ele apoiava um mineiro para as próximas eleições, e quando o mineiro terminava o seu mandato, ele apoiava um paulista e assim por diante. Ou então, os dois se juntavam para eleger um político que fosse de interesse de ambos. A política do café com leite se tornou possível através da política dos governadores. Durante a República Oligárquica, a economia brasileira ainda era baseada no café, principalmente na sua exportação. A produção do café estava aumentando cada vez mais, devido aos lucros que ela rendia. Porém, chegou um momento em que estava se produzindo mais do que se vendia, e devido à lei da oferta e da procura, os preços das sacas de café começaram a despencar, trazendo prejuízos para os cafeicultores. Visando proteger a economia brasileira, altamente dependente do café, bem como os grandes cafeicultores e seus empregados, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reuniram em 1906 para encontrar uma solução para tal problema. Essa reunião ficou conhecida como Convênio de Taubaté. Nela foi decidido que os governadores desses estados comprariam os estoques de café que não fossem vendidos, para dessa forma regular artificialmente os preços. Os estoques comprados seriam comercializados de acordo com a valorização do café no mercado. Para comprar esses estoques de café, os estados pegariam dinheiro emprestado em bancos do exterior e, para pagar esses empréstimos, começariam a cobrar o imposto para as sacas de café que fossem exportadas. Rodrigo Alves, o presidente do Brasil naquela época, não concordou com o convênio, pois tal prática estava beneficiando apenas um grupo, que eram os cafeicultores, e futuramente traria dívidas para o Brasil. Porém, seu sucessor, Afonso Pena, foi a favor do convênio e passou a cooperar com os estados. As práticas do Convênio de Taubaté renderam resultados relativamente positivos, até ocorrer a crise de 1929, pondo fim a esse processo. Desde o final do século XIX, na região amazônica, a produção de borracha vinha rendendo lucros para a economia brasileira, principalmente no século XX, com a popularização do automóvel. Muitos nordestinos, fugindo da seca, vinham para a região amazônica trabalhar na extração do látex, para a produção da borracha. A borracha foi o segundo produto mais exportado do Brasil, ficando atrás apenas do café. Com os lucros da borracha, houve uma grande modernização em cidades como Manaus e Belém. Muitas obras arquitetônicas foram construídas ao estilo europeu. A partir de 1910, ingleses e holandeses começam a produzir borracha em larga escala, em suas colônias na Ásia e na África, por um baixo preço e de boa qualidade. Com isso, a produção da borracha no Brasil entra em declínio e já não rendia mais os lucros que rendia antes. Durante a República Oligárquica, houve uma expansão industrial no Brasil.
proporcionada pelos lucros do café e pela Primeira Guerra Mundial, o que acabou forçando o desenvolvimento da indústria nacional, já que as grandes potências estavam em guerra. Outro fator foi a liberação do capital, que antes era usado na compra de escravos. Essa industrialização remodelou a estrutura social brasileira, criando as classes operárias e expandindo o espaço urbano. Os imigrantes também tiveram um papel importante no desenvolvimento industrial brasileiro, pois muitos deles traziam conhecimentos técnicos necessários para a produção industrial. Além de conhecimentos técnicos, traziam ideias anarquistas, sendo os italianos os principais propagadores dessas ideias no Brasil. Em 1917, operários de São Paulo, inspirados no anarquismo, fizeram uma das maiores greves no país até aquele momento, que ficou conhecida como a Greve Geral de 1917. As principais reivindicações dos operários eram melhores condições de trabalho e aumento do salário. Depois de muitas negociações, eles tiveram algumas de suas exigências atendidas. Muitas revoltas surgiram durante a República Oligárquica. As principais delas serão abordadas a seguir. Revolta da Vacina. Em 1904, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de reformas urbanas. Elas foram feitas pelo prefeito Pereira Passos e tiveram forte incentivo por parte do presidente Rodrigo Alves, pois naquela época a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil e necessitava ser mostrada de forma mais atrativa para o exterior. Essas reformas visavam modernizar e embelezar a cidade. Para isso, foram construídas largas avenidas, casas e prédios antigos foram demolidos e novos projetos arquitetônicos estilo europeu foram construídos. Grande parte da população mais pobre vivia em cortiços e depois de terem suas residências demolidas, tiveram que ir morar em morros ou nas periferias. Outro objetivo do prefeito era no âmbito da saúde, já que doenças como a febre amarela, peste bubônica e a varíola assolavam a população do Rio de Janeiro. A revolta da vacina teve início após toda a população carioca ter sido obrigada a ser vacinada contra a varíola. Quem ficou encarregado disso foi o médico Oswaldo Cruz. A população se revoltou devido à forma autoritária que a vacinação foi imposta, ferindo o princípio da liberdade de escolha dos cidadãos, tendo muitas vezes suas casas invadidas à força. Outros fatores que motivaram a revolta foi o desconhecimento da população sobre os benefícios da vacina e a demolição das habitações dos mais pobres em prol da modernização da cidade. Como forma de protesto, os revoltosos destruíram prédios, calçadas e iluminação pública. Em 16 de novembro de 1904, depois de vários conflitos, a polícia conseguiu conter os revoltosos. Ao final, cerca de 30 pessoas morreram e mais de 1.000 foram presas. Muitos revoltosos foram deportados para o Acre, para trabalhar nos seringais da Amazônia. Após a revolta, a vacinação prosseguiu, agora de forma não obrigatória, obtendo resultados positivos no combate à varíola. Revolta da Chibata. Na Marinha Brasileira, os marinheiros que cometessem alguma infração eram punidos com chibatadas. Esse tipo de punição era destinado à baixa hierarquia da Marinha. Em 21 de novembro de 1910, após se envolver em uma briga a bordo de um navio, um marujo foi punido com 250 chibatadas. A punição foi feita na frente de todos os outros marinheiros, causando uma forte indignação. Os marinheiros revoltados com tal situação iniciaram uma rebelião no navio, causando a morte de 6 oficiais da marinha. Outros navios foram tomados pelos revoltosos, e foi escolhido um marinheiro negro e semi-analfabeto para liderar a revolta. Seu nome era João Cândido, que ficaria conhecido como Almirante Negro. Em 22 de novembro de 1910, uma carta foi redigida e entregue para o então presidente da República, Hermes da Fonseca. Nessa carta, os marinheiros pediam o fim da chibata, melhores salários, melhoria na alimentação e anistia para os participantes da revolta. Também ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso seus pedidos não fossem atendidos. Em 26 de novembro de 1910, o presidente interrompeu os castigos físicos. Porém, no dia 28 do mesmo mês, ele assinou um decreto em que expulsou mais de 1.000 marinheiros por indisciplina, sendo que grande parte eram participantes da revolta. Uma segunda rebelião aconteceu na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, mas foi fortemente reprimida. Após a segunda rebelião, João Cândido e mais 17 marinheiros revoltosos foram levados para a Ilha das Cobras, onde foram aprisionados e sofreram torturas.
Apenas João Cândido e outro marinheiro conseguiram sobreviver às torturas que sofreram na ilha. Em 1912, João Cândido foi absolvido e julgado inocente, mas foi expulso definitivamente da Marinha. Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro era um líder messiânico que fazia pregações pelo Nordeste, baseando-se sempre nos valores cristãos. Antônio discursava em prol da justiça e do fim da opressão. Por onde ele passava, agregava mais fiéis. Em suas caminhadas, juntamente com seus seguidores, construía e reformava igrejas e cemitérios. Antônio Conselheiro também criticava a República recém-instaurada, por conta de atos instituídos, como a separação entre Estado e Igreja, e o casamento civil. Também criticava o excesso de impostos que era cobrado. Em 1893, Antônio e seus seguidores fundaram o vilarejo de Canudos, no interior da Bahia. Lá todos possuíam abrigo e alimentação. Tudo o que produziam era dividido para todos da comunidade. Canudos chegou a possuir cerca de 25 mil habitantes. As atitudes do líder religioso acabaram incomodando a igreja, os latifundiários e a imprensa. Eles começaram a criar a ideia de que Antônio Conselheiro e seus seguidores eram fanáticos e que desejavam a volta da monarquia. A igreja estava perdendo seus fiéis para a figura messiânica que se tornou Antônio Conselheiro. E os latifundiários estavam perdendo mão de obra, pois muitos sertanejos estavam indo viver no vilarejo de Canudos. Em 5 de outubro de 1897, depois de 3 tentativas sem sucesso, o exército consegue destruir o vilarejo de Canudos. As casas foram queimadas e os habitantes foram mortos e degolados. O corpo de Antônio Conselheiro, que havia sido morto em 22 de setembro de 1897, foi encontrado e degolado pelo exército. A causa de sua morte é desconhecida. Tenentismo foi um movimento feito principalmente por militares de baixa patente. Eles eram contra a corrupção e contra o domínio das oligarquias no sistema republicano, ou seja, eram contra a política do café com leite. Eles também almejavam que o voto se tornasse secreto, para pôr fim no voto de cabresto. Em abril de 1925, um grupo de militares vinculados ao tenentismo formou a Coluna Prestes. Liderados por Luiz Carlos Prestes, o grupo marchou cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil, com o intuito de espalhar os ideais do tenentismo para a população, para que se criasse um sentimento de revolta contra as oligarquias. Um dos objetivos da Coluna Prestes era retirar o presidente Arthur Bernardes do poder. Porém, por falta de apoio, o objetivo não foi alcançado. A marcha acabou em março de 1927. O grupo se desfez e Luiz Carlos Prestes se exilou na Bolívia.